Olá! Seja muito bem-vindo a mais um encontro no nosso podcast Valem. Eu sou a Marisa Oliveira e é um prazer estar aqui. Você já sabe, nós estamos aqui no estúdio da Consciência Próspera, do meu querido amigo Samuel de Paula. E na parte técnica, quem está com a gente é o Iago, é ele que cuida da gente, né, Iago? É isso aí, pessoal, estou aqui com vocês. E nós não estamos sozinhos. Iago, solta a vinheta, porque hoje eu quero dividir com vocês algo muito especial. Muito, muito, muito especial. Fica com a gente. Ok, hoje eu estou com um grande amigo. Hoje eu estou aqui com o David Cohen e me inunda aqui uma alegria. Normalmente, você sabe, a gente traz pessoas que vêm aqui para dividir o trabalho delas, o que elas estão fazendo, o que vem se movimentando na vida delas a partir de uma especialização, a partir de um trabalho. Mas o David, hoje, eu pedi para ele para a gente focar muito mais em uma história de vida. Uma história linda, uma história transformadora, e a gente vai ter como pano de fundo a logosofia. Pedi para o David vir aqui explicar um pouquinho para a gente que caminho é esse, o que é a logosofia, mas eu estou de olho na história dele. David, bem-vindo, querido, que prazer. Muito obrigado, Marisa, uma alegria recíproca, muito grande estar com você e participar desse seu programa. Antes do David começar a falar e eu já começar a fazer as minhas perguntas, quero dividir aqui com vocês, já que a gente vai falar de história de vida, eu olhei aqui para o David e eu lembrei como eu conheci esse cara. Eu conheci o David no nosso ambulatório de Reiki, né, David? Exatamente. Vai fazer acho que uns 7, 8 anos, né, Marisa? Eu acho que uns 7, 8 anos. Na época, quem participava do nosso ambulatório era o Alexandre Cohen, Isso. que é filho do David. Ele fez o Reiki lá com a gente, ele participava atendendo no ambulatório. E um dia ele fez a inscrição no nosso ambulatório para o pai dele, para receber o Reiki. Isso mesmo. E daí, como que isso funcionava, né? As pessoas estavam ali, os pacientes estavam nas macas, tá, os reikianos atendendo, e eu ficava meio que caminhando ali pelo salão, dando suporte para os reikianos, e também mexendo um pouquinho nos pacientes ali, nas macas, né? Contribuindo com o processo de reorganização, de cura, de ordem. E eu lembro que eu estava passando pela maca, né, do David, alguém estava atendendo ele, não lembro quem era agora, eu estava passando e eu parei ali na maca do David e entrei em contato, né? Quando a gente fala de reiki, a gente está falando de energia, a gente está falando de perceber um campo de energia. E eu lembro que quando eu parei ali no David, eu olhei para ele ali na maca e eu percebi aquele campo. Eu lembro que eu pensei, o que é isto? O que é isto? O que está acontecendo ali? Porque eu percebia uma ordem, eu percebia uma qualidade energética diferente ali, né? E esse foi o meu primeiro contato, antes de ouvir a voz do David, antes de falar com ele, o nosso campo energético, ele se conversou. Você lembra disso, David? Eu lembro perfeitamente, Marisa. Me lembro que para mim foi uma experiência muito bacana, né? Ter participado daquele atendimento e depois todo o contato, né? Todo o envolvimento que a gente acabou tendo. Mas para mim foi inesquecível aquela fase ali. E depois, como eu não sou boba nem nada, a gente puxou o David também para o Reiki, para o ambulatório de Reiki, está até hoje, né, David? Exatamente, até hoje. O Alexandre já foi, já saiu. Mas eu continuei. Mas o David continuou. Sim, um presente, um presente. E eu trago hoje o David aqui, né, para... Antes de entrar na logosofia, vai, que quero explorar isso. Conta um pouquinho para a gente, David, quem é você? Conta um pouquinho da sua caminhada. Tá, legal. Bom, eu morava no Rio, né? Eu
Morei no Rio até 21 anos, me formei e vim para São Paulo. Fiz o curso de engenharia mecânica lá no Rio, numa faculdade que eu gostei muito. Vim para São Paulo a trabalho e acabei ficando em São Paulo. E aí fui desenvolvendo várias atividades profissionais, sempre como na iniciativa privada, né? Iniciei essa minha trajetória na área de confecção de malharia. Então, a gente fabricava malha, depois a gente partiu para confecção, confeccionava roupas, depois lojas. Aí passamos um bom tempo nesse setor. Depois surgiu uma oportunidade de entrar num negócio de software, era automação comercial, uma empresa que fazia software para lojas, para informatizar na época, né, sistemas para lojas. E depois disso, tive uma rápida passagem pelo mercado financeiro, numa asset pequena, e a última atividade profissional minha foi na área de academias. Entrei num projeto de academias, a gente ajudou a construir uma rede de academias, depois eu vendi essa rede de academias, e a história profissional é essa, né? A história pessoal, em meio a tudo isso, quando eu vim para São Paulo, eu conheci, né, já minha namorada, que hoje é minha esposa, e aí a gente trilhou essa nossa trajetória juntos, 3 filhos, né? E assim, muito feliz com essa história, né? Com essa trajetória. Interessante, né? A gente percebe que você experimentou vários caminhos, Sim, sim. né? E foram surgindo, sabe, Marisa, uma coisa assim impressionante, porque nada disso foi assim planejado, né? Vou fazer isso, depois aquilo, mas as oportunidades foram surgindo, e mesmo eram mudanças de ramos significativas, né? Eram ramos que eu não tinha, né, experiência nem conhecimento, mas foi acontecendo de ir caminhando por essa trilha. Sim, e me parece que um empreendedor nato, né? Está no sangue. Eu gosto, né? Sempre, para você ter uma ideia, Marisa, eu me formei e já imediatamente fui para a iniciativa privada, né? Eu nem trabalhei como engenheiro, né? Só fiz estágio, para concluir o curso, mas fui direto para a iniciativa privada com essa ideia de empreender, de construir empresas, enfim. E dando certo, né? Foi bem legal. Com todos os altos e baixos, né, da vida, mas a trajetória foi bem bacana. Esse último projeto das academias eu pude acompanhar um pouquinho. Você acompanhou de perto, né? Sim, sim, um projeto totalmente de sucesso, que deu certo, foi bem que está aí, né? Foi bem legal. E que legal, que legal. E esse sotaque continua até hoje, é isso? O sotaque continua. Ok. Estou bastante tempo em São Paulo, mas o sotaque continua. E onde que entra a logosofia na sua vida? É até interessante, né, contar como é que eu me aproximei da logosofia. Eu falei que eu vim para São Paulo a trabalho, e nessa época, Marisa, eu estava com 20 e poucos anos, bem novinho, já estava iniciando atividade profissional, já estava namorando. Então, assim, eu olhava para a minha vida e já enxergava, né? Bom, trabalhar, ter uma profissão, desenvolver essa profissão, ter família, eu queria constituir uma família, ter filhos e tal. Mas alguma coisa dentro de mim dizia assim, pô, mas tem algo mais. A vida é mais do que isso aí. Mas eu não sabia o quê. Eu só tinha essa sensação, tem algo mais, tem algo mais. Com que idade isso, David, você falou? Eu tinha 22 anos. Nossa, novinho. Pois é, bem novinho. Já tinha um anseio aí, um questionamento. Já tinha esse questionamento. Né? Uma inquietude mesmo, uma coisa assim que me falava, olha, tem algo mais, tem algo mais. Mas eu falava assim, mas o que é? Vou fazer outro curso? Vou fazer pós-graduação? Vou fazer... Sabe, eu não sabia realmente para onde direcionar essa busca, né? Essa necessidade de conhecer mais, de saber mais. E aí, justamente nessa fase, eu entrei em contato com a logosofia. Eu tinha um tio que já estudava logosofia. Quando eu vim para São Paulo, eu passei meio ano fora do Brasil. Nesse tempo que eu estive fora, o meu irmão começou a estudar logosofia, justamente em função desse contato que a gente tinha com esse tio que já estudava logosofia. E aí a gente trocava cartas. Na época era carta, que delícia. Não tinha nem e-mail, nem nada, era carta mesmo. E ele falava, olha, comecei a estudar um negócio aqui super legal, tal. Eu falei, pô, bacana. Né? E quando eu voltei, e eu estava com essa inquietude, eu falei, pô, vou lá conhecer.
E aí, uma noite eu fui, existe a Fundação Logosófica aqui em São Paulo, uma noite eu fui lá, bati na porta, falei, eu queria conhecer, né, o que é isso. E aí eu fui vendo, né, tomei contato, e eu fui vendo que a logosofia, ela justamente, de alguma maneira, ela vinha atender aquelas inquietudes que eu tinha, sabe, de querer entender um pouco melhor a vida, me conhecer um pouco melhor. E aí eu vi que os temas, né, a forma como eles abordavam os temas era bem interessante. Falei, puxa, vou dar uma oportunidade, né, para conhecer melhor. E aí comecei uma trajetória na logosofia. E o que é a logosofia? É uma filosofia? É uma religião? E o que significa a palavra logosofia? A logosofia, ela é a união de dois vocábulos gregos, né, logos e sophos, ou sofia. E o autor ele adotou esses dois vocábulos, dando o seguinte significado para eles. O logos é o verbo criador, né? É algo assim, né, da maior transcendência, vamos dizer assim. É como está estruturado o universo, né, a criação de Deus. E Sofia, ou Sophos, é a ciência. Então, na verdade, é a ciência dessa sabedoria, desse conhecimento universal que existe. Então, essa é a proposta. A logosofia, ela se apresenta ao mundo como uma ciência, não tem nenhum vínculo nem religioso, nem político, nada disso. É uma ciência, um estudo que a gente faz com um propósito, né, de a gente se conhecer e realizar na nossa vida o que ela propõe, que ela chama de um processo de evolução consciente. Então, essa é a ideia, que a gente se conheça e se aperfeiçoe como ser humano. Essa é a ideia. Interessante. Quando eu fui buscar, né, o conceito, né, aparece para mim como ciência da evolução consciente, que foi o que você trouxe. Daí a gente tem três coisas aqui, né? Uma ciência, como assim uma ciência? Né? E daí a gente fala em processo evolutivo. Processo evolutivo como? Da alma, do ser, da minha caminhada aqui agora. Que processo evolutivo é esse? E daí fala de consciente, que o que é? É lúcido, é eu saber o que eu estou fazendo. Isso. É isso? Isso, é exatamente então, isso. Explica para a gente um pouco aqui como que uma ciência, como esse processo evolutivo, essa consciência aí. Tá, legal. Por que ciência? Por que o autor apresenta a logosofia como uma ciência? Porque ela tem um corpo de conhecimentos, né? Ela tem um campo experimental e ela tem uma metodologia. Então, sobre esse enfoque, né, ela cumpre os requisitos de ser uma ciência. Ela traz os conhecimentos, ela apresenta uma metodologia para a aplicação desses conhecimentos, e o campo experimental, em realidade, é a própria vida da gente. Então, a gente procura aplicar esses conhecimentos na medida em que a gente vai abarcando e compreendendo essas concepções que ela traz, a gente procura ir aplicando isso na própria vida. Então, o campo experimental é a própria vida. À medida em que a gente vai aplicando, a gente vai caminhando, vai realizando o que ela chama de um processo, e é processo mesmo, é caminhada, né, tem que estudar, investigar, aplicar, voltar. Então, estuda, experimenta, estuda. É esse caminhar. Tempo, né? É tempo, é dedicação, é processo. Né? Não é uma coisa assim, fórmula mágica, aprendi alguma coisa que não é assim, não é isso. Então, a ideia é uma caminhada, né, com esses conhecimentos, e esses conhecimentos vão ajudando a enriquecer e ampliar. Para mim tem sido assim, né? Ampliar a minha visão de vida, de mundo, de relacionamentos, enfim. São conhecimentos aplicáveis à vida, né? Quando você fala desse processo, você está falando desse processo evolutivo? Sim, é um processo evolutivo. Talvez fique mais claro, você fez uma pergunta interessante, né? Quem é que evolui, né? É o ser, é a alma, entrando assim um pouco mais direto. A logosofia, ela apresenta o ser humano com uma configuração muito interessante. Ela diz assim, nós temos duas naturezas, uma natureza física e uma natureza espiritual. Essa natureza física, a gente tem a parte biológica, o nosso corpo, a gente tem a parte psicológica, e tem uma parte espiritual que transcende a materialidade. Então, o ser humano, como é configurado com essas duas naturezas, na verdade, a gente avança nesse sentido, é uma evolução espiritual. O processo é um processo de evolução espiritual que, evidentemente, passa por esse organismo que a gente tem. A nossa parte biológica não, porque biológica a gente tem as ciências aí hoje que abarcam e tem muitos conhecimentos, mas a parte psicológica, eu diria assim, a logosofia cuida bem dessa parte psicoespiritual do ser humano. Okay. É aí que é o nosso campo de experimentação.
Ok. Então, parte do princípio que tem algo que continua após a morte do corpo físico. Sim, E sim. como que continua, segundo a logosofia? Dá para explorar por aí? Dá para explorar, eu acho bem bacana. Na verdade, eu acho que é isso que começa a fazer a gente pensar diferente a vida, né? Quando eu acho que aquela inquietude que eu tinha, sabe, de sentir que tinha algo mais, eu acho que vem justamente dessa natureza espiritual, sabe? Isso que a gente tem dentro e que movimenta a gente nessa direção, sabe? Dizendo assim, ó, cara, tem mais. O que eu ouvia dentro de mim é isso, falei assim, cara, tem mais. Busca que tem mais. Então, essa natureza espiritual, ela transcende a materialidade, né? A parte espiritual é a parte existencial nossa, né? Hoje eu entendo o seguinte, nós estamos aqui como seres humanos, vivendo uma etapa da nossa trajetória evolutiva espiritual, que não começou no nosso nascimento e não se encerra com a morte física. É algo que tem uma continuidade, né? Tem todo um processo. Então, essa natureza espiritual, ela é a portadora, vamos dizer assim, da nossa existência, né? Que transcende a essa etapa, vamos dizer, de vida física. Ok. Dentro deste princípio, se a gente pega, por exemplo, o espiritismo, ele vai trazer como referência que depois, provavelmente, você vai passar por um processo de aprendizado, de cura do corpo físico e volta para uma reencarnação, volta de novo para uma experiência aqui na Terra, na matéria, né? E para a logosofia, o que que acontece depois da morte? Esse é Corpo físico. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? O que que vocês acham que porque a gente acha, né? O que que você acha que acontece? Olha, Eu não acho muito, outra pessoa, acho que eu tenho certeza dentro das minhas crenças, mas e aí? Marisa, eu sinto assim que, né, isso tudo continua. Eu acho que existem diversos planos, né, que a criação, a parte física, ela é uma parte, né, da criação. Existem outros planos e eu acho que existe uma continuidade. Eu acho que, assim, na minha visão, existem sucessivas etapas de aperfeiçoamento que a gente vem cumprir, ou aqui ou em outros mundos, em outros planos, em outras realidades, né? Mas assim, o conceito que eu tenho, a imagem que eu tenho, é que há uma continuidade. Há, possivelmente, ciclos onde a gente volta para aperfeiçoar e dar continuidade à parte espiritual. Ok. Quero fazer uma parte aqui, né? Do quê? Comprovação do que acontece, aí a gente ainda não tem, né? A gente ainda não tem. Para mim é um bem ainda, né? Neste convite deste vá além, né? Mas tem a caminhada que a religiosidade, que os vários ismos nos oferecem, que as várias experiências, os estudos nos oferecem, e que fazem parte do que é verdadeiro para você. Para mim, né, para o David, é que ele está trazendo, existe uma continuidade, né? O que é importante? O importante é que faça sentido para você. O importante é que isso te ajude a ser um ser humano melhor, que isso te impulsione. O nome que você quer dar para isso, ou se você já sabe tudo, ou se não sabe tudo de como funciona, a ideia não é ficar preso nessas bobagens, pessoal, porque tem um monte de resposta que a gente não tem ainda totalmente. Mas o que nós temos, sim, é a nossa experiência. E essa experiência, o que vale é o significado que nós damos para ela, e se está fazendo de você um ser humano melhor, é o que está valendo. Exatamente. Faz sentido? Faz total sentido, Marisa. Assim, acho que a beleza é o processo, é o crescimento, é a gente sentir que está avançando. Respostas prontas a gente não tem, e nem é legal que tenha mesmo respostas prontas, né? Cada um vai construindo as suas respostas ao longo da caminhada, porque acho que o bonito é a caminhada, é a transformação, é a gente sentir que está crescendo, está avançando e que está indo num caminho do bem. Sabe que eu acho que o mundo precisa muito disso hoje, muito. Muito, de cada vez mais pessoas que, de alguma maneira, do seu jeito, da sua forma, mas que procurem, né, entender que a vida é maior do que o cotidiano mostra para a gente e que a gente tem uma função aqui de colaborar um com o outro para poder fazer um mundo melhor, de verdade, né? Não é palavra solta, mas a gente precisa fazer isso. A gente está vendo o mundo como está, né? Sim, eu percebo que a logosofia,
dentro do que eu estudei, ela tem muito um olhar do que nós estamos deixando para as gerações futuras, da construção desse mundo melhor. É isso mesmo? É exatamente, Marisa. Um dos pensamentos do autor diz exatamente isso. Seria o seguinte, que conseguir que as gerações futuras sejam mais felizes do que a nossa, puxa, essa é a maior missão que a gente tem, que é ajudar a construir de verdade uma humanidade melhor. E isso a gente consegue através de conhecimento, de experimentação, né, de abrir a nossa mente para essa realidade. Eu acho que é aí que está o caminho para a gente ir de verdade colaborando uns com os outros para construir uma humanidade melhor. Aqui é uma coisa muito interessante que me chamou a atenção, né, nesta direção, porque aqui há um convite de que você é responsável por essa construção e que faz diferença o que você faz nessa construção. E não importa se você é evangélico, é espírita, se você é umbandista, se você é católico, se você não é nada, pouco importa, desde que você seja uma pessoa íntegra, você seja uma pessoa do bem, você queira contribuir para esse mundo melhor. Então a gente precisa parar com essas bobagens, com essas guerrinhas e guerronas nesta direção, né? Sim. Olha, eu vou fazer uma pergunta bem fácil para você agora, né? Agora há pouco eu te pus aí na saia justa. Vou te fazer uma bem fácil agora. Para a logosofia, quem é Deus? Você sabe, Marisa, que assim, o que chama a atenção das pessoas é assim, puxa, a logosofia se apresenta como uma ciência e fala de Deus, como é que é isso, né? Porque a princípio parece que são coisas que não se conversam, Sim. né? Ciência com Deus. Mas a gente vê que não, que assim, a logosofia, evidentemente, ela apresenta Deus como o supremo criador, né? A fonte, a causa primeira de tudo. É claro que é muito difícil a gente definir Deus, mas assim, nos dá esse sentido de que assim, tem uma causa primeira, e se a gente olhar para toda a criação, todos os processos inteligentes que existem, nos remete a essa direção. Poxa, tem uma inteligência que criou isso tudo, né? Cada um chama do nome que quiser, enfim, aí é essa abertura que cada um tem para, né, se conectar. Mas a gente sente que tem algo, e mais, que nós mesmos somos parte dessa criação, né? Então, nós temos condições de questionar, de ir atrás, de procurar entender como é que esses processos acontecem. A própria ciência, ela busca isso. A filosofia busca isso. Eles buscam entender o que está acontecendo, como é que as coisas acontecem, né? Tanto do ponto de vista biológico, físico, químico, né? A própria natureza, como é que as coisas acontecem. Então, a gente está sempre buscando entender como é que funciona tudo isso. Então, assim, a logosofia coloca Deus como essa causa primeira, o supremo criador. Mas isso, Marisa, sem nenhum sentido religioso, não passa por nenhuma religião, passa por uma conexão, né? E como nós temos essa parte espiritual dentro de nós, é como se fosse o elo de conexão com o próprio Criador. Então, todo mundo tem isso dentro de si, né? Vamos dizer, essa porta, esse caminho para se conectar com Deus está dentro de cada um de nós. Então, à medida que a gente vai se aprofundando e se conhecendo melhor, eu acho que a gente vai experimentando isso com mais intensidade. Sim, com certeza. Você falou algumas vezes no autor, né? Da onde vem a logosofia? Vem da Argentina, é isso? Conta para a gente um pouquinho quem é essa Marisa. pessoa. Tá, a logosofia ela nasce em 1930, século passado, na Argentina, um pensador humanista argentino, ele nasceu na Argentina, ele inicia em 1930, começa esse movimento logosófico, cria a primeira escola de logosofia, e desde então, o nome dele é Carlos Bernardo Gonzalez Pecotti, mas ele é conhecido pelo pseudônimo de Raul Sol, né? Que eu entendo que é o nome espiritual dele, né? Ele cria, então, a primeira escola em Córdoba, na Argentina, e daí foi se expandindo para outras cidades da Argentina, depois para o Uruguai, para o Brasil, e hoje existem centros em vários países do mundo. Mas o lugar onde a logosofia hoje é mais forte, tem mais robusta, é o Brasil. É mesmo? É. O Brasil hoje tem várias sedes em várias capitais do país. Hoje nós temos escolas, né, que a gente aplica a pedagogia logosófica às crianças. Então, vem num processo também de crescimento e desenvolvimento. O Brasil é lindo nisto, né? O Brasil é impressionante. Eu sou apaixonada por esse país.
pelo brasileiro. Eu sou muito apaixonada, porque é um país que abre possibilidades de estudo, de experimentar, de viver, né? Abre espaços, né? Eu acho que o Brasil é um país que abre espaços para que as coisas floresçam, né? Eu acho que isso está no DNA do país, porque você vê, abre espaço para todas as comunidades e imigrantes de todas as partes vêm para cá e são bem acolhidos, né? Então, acho que tem esse sentido de abertura. E, como você disse, acho que todas as linhas de estudo, espiritualistas, etc., encontram campo fértil aqui. Então, acho que é um país que é propenso a justamente isso. Eu acho que o Brasil cumpre um papel importante nisso, sabe? De mostrar para o mundo que é possível. É possível convivência entre diferentes, é possível estudos diferentes, linhas diferentes conviverem. Eu acho que é isso. É esse sentido de abertura, né? Eu acho isso muito legal aqui. Por isso que eu acho importantíssimo, né? Acho que a gente não dá passo para trás, a gente sabe que tudo está a serviço, tá bom. Mas essa história desses rachas que vem acontecendo, dessas polaridades, pessoal, isso não tem a ver com a gente. Isso não é nosso. Essas polaridades não são nossas, não são, né? Então, a gente precisa parar com isso, precisamos somar, né? Não separar, precisamos somar. E tem mais, né? Esse mesmo caminho que tem desses rachas são as mesmas pessoas que, em outro contexto, ficam defendendo as diferenças. Precisamos conviver com as diferenças, mas são extremistas, muitas vezes, né? Em um ponto de vista, na sua visão política, religiosa, ou seja lá qual for. Então, eu vejo muita incoerência nessas falas. Diferenças não têm a ver com extremismo. Bem, pelo contrário, né? É a gente respeitar as diferenças, mesmo que eu não concorde. Exato. Respeito não tem a ver com concordar ou não. Exato. Né? E, infelizmente, a gente está vivendo uma época assim, de extremismos, né? Impressionante, porque alguns anos atrás não era assim. Não era. Não sei como é que esse negócio foi se expandindo de uma tal maneira em todos os campos, né? Então, as pessoas se tornam mais até agressivas umas com as outras, relacionamentos, né? Famílias, é impressionante o que está acontecendo. Eu acho que a gente tem que cuidar muito disso, né? Porque assim, é como se fosse assim, um vírus dogmático que entra e começa a afetar, né, o corpo da humanidade, né? Sim, mas nós estamos aqui para ajudar a ir para um outro lado, né? E tem muita gente falando coisa boa, tem muita gente indo nessa direção. Então, preste atenção com o que você está se conectando. É uma postura, é uma decisão, é uma escolha. Trabalhe sim pela aceitação da diferença dentro de você, respeite as diferenças dentro de você, cuida de você. Vamos parar de olhar para o lado, exato, né? Para a gente poder voltar para o lugar que nos cabe, né? Que é um outro lugar. Querido, eu vi uma fala sua que ela diz o seguinte, essa fala está gravada, hein? Eu vi ela. Que você fala que a logosofia vem despertar as pessoas de uma realidade desconhecida. Que realidade desconhecida é essa que nós estamos dormindo? Porque vem despertar, né? Aonde que né, nessa sua visão aqui, dentro da logosofia, nós estamos dormindo? Eu acho que isso, para mim, foi assim, a coisa mais, vamos dizer, disruptiva para mim. Né? Foi, na época, com 22 anos, me dar conta de que todos nós temos um mundo dentro da gente, né? Uma realidade que acontece dentro da gente e que, como a gente não se dedica a conhecer isso, fica como se não existisse, sabe? A logosofia chama isso de mundo interno. É um mundo onde vivem os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as emoções, as sensações, os nossos sonhos, os nossos mecanismos internos. Então, é uma realidade que, se a gente pensar bem, hoje todas as nossas carreiras acadêmicas, em todas as linhas de estudo, são sempre voltadas para fora, para conhecer o que tem fora da gente. E a logosofia diz assim, olha, vamos começar a conhecer o que tem dentro da gente. Vamos despertar a nossa visão interna para conhecer o que tem dentro da gente. E a partir do momento que a gente faz isso, a gente começa a descobrir um mundo que tem dentro da gente. E que eu olhava para aquilo e falava assim, puxa, como é que eu não percebia isso? Como é que eu não percebia essa movimentação, por exemplo, dos pensamentos na minha mente?
Como é que isso acontece? Por que eu faço determinadas coisas, falo determinadas coisas, muitas vezes sem querer fazer? De onde vem isso? Ou seja, como é que funciona esse metabolismo interno? Né? Então, a logosofia vem e joga luz sobre essa realidade e diz assim, olha, vamos começar conhecendo isso. Vamos começar a se conhecer. Para conhecer o que a gente tem de potencial dentro da gente, que a gente não usa porque não conhece, porque não sabe, e para conhecer também as dificuldades e as debilidades que a gente tem e que precisa aperfeiçoar. Então, nós estamos aqui como seres humanos num processo evolutivo de aperfeiçoamento. Então, a gente precisa se conhecer para saber o que eu preciso aperfeiçoar, o que eu preciso mudar, onde é que eu preciso crescer. Então, a logosofia vem e joga luz sobre isso e faz a gente despertar para uma realidade que estava adormecida. Eu estava adormecido essa realidade. Então, a partir daí é que se inicia esse processo, esse caminho de conhecimento, e à medida que a gente vai se conhecendo, a gente vai vendo assim, bom, então eu tenho essas características, por exemplo, esses pensamentos que aparecem que eu preciso ir superando, eu tenho um conjunto de faculdades dentro da minha mente, da sensibilidade, como é que funciona isso? Sabe? E aí a gente começa a ter acesso a essa realidade. E isso realmente começa a fazer muita diferença na vida da gente. Então, conhecer a logosofia te fez um ser humano melhor? Eu não tenho dúvida, Marisa. Okay. Porque quando eu olho para a minha trajetória, eu vejo o quanto me ajudaram alguns conceitos, alguns valores, alguns insights que eu tive, sabe? Algumas coisas que foram me ajudando em momentos muito, muito importantes da vida. Né? E eu fui buscar justamente nesses conhecimentos, nessa visão maior da vida, né? Para saber enfrentar as dificuldades também. Enfim, então acho que são conhecimentos que, na minha trajetória, me ajudaram durante todo esse processo da vida. Em todos os campos. Em todos os campos. Sabe? No profissional, no social, no familiar. Eu acho que é um conhecimento para a vida, que integra, na verdade, é um conhecimento que integra a vida da gente. Uhum. E dentro disso te ajudou a transitar por todos esses caminhos, por essas dificuldades, de uma forma mais leve, mais feliz? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Você pode dizer que você é um ser humano mais feliz, graças à logosofia? Eu posso dizer isso, sim, Marisa. Posso dizer sim. Eu tenho, assim, algumas vivências que foram, assim, muito significativas. Vou te dar um exemplo no campo profissional. Eu estava, numa determinada fase, estava trabalhando a venda da empresa lá, onde era um dos sócios. E, puxa, são negociações longas que envolvem, né, vários interesses ali, né, entre os sócios de um lado, sócios de outro lado, enfim, clientes, fornecedores, parceiros. Uma negociação grande, né? Foi grande, né? De uma escala grande. Foi uma escala legal, assim, para a nossa realidade foi uma escala bacana. E durante todo esse tempo eu procurei, né, estar muito atento, porque, assim, se a gente pensar bem, uma negociação, ela é um jogo mental. Né? São estratégias mentais que se usam. Puxa, é um pensamento. Então, procurar perceber isso, procurar saber o melhor momento de avançar, o melhor momento de recuar, o melhor momento de fazer silêncio, o melhor momento de conduzir, né? Perceber quando os movimentos estão indo numa direção ou em outra, os movimentos mentais mesmo. Né? Isso me ajudou muito e me ajudou a concluir uma negociação feliz. Então, quando passei por essa experiência, eu percebi o seguinte, que tão importante quanto os conhecimentos que eu tinha do negócio em si, né, como era o negócio, para poder vender bem o negócio, tão importante quanto isso foi esse outro conhecimento, vamos dizer, interno, né, que me ajudou a me manter equilibrado, porque são momentos de muita pressão. Às vezes, né, a pressão é realmente muito forte. Então, procurar manter esse equilíbrio interno, procurar superar as dificuldades, encontrar caminhos que ajudassem a superar as dificuldades. Então, tudo isso me ajudou a ter mais ordem e mais visão na mente para poder conduzir. E assim como tem essa experiência, tem muitas experiências no campo pessoal, no campo de relacionamentos, enfim. Ok. Se alguém quer seguir este caminho da logosofia, né? O que essa pessoa vai encontrar? Você já contou para a gente que existe a escola, né, com os princípios da logosofia, né, a escola logosófica para as crianças, é isso? Existe para as crianças, existe para os adultos também. Então, a gente tem uma fundação, né, aqui em São Paulo, nós temos 2 sedes aqui em São Paulo,
Então, aqueles interessados, eu acho que bem legal, assim, para uma aproximação, entra no site, né, logosofia.org.br. Lá tem vários vídeos, tem uma visão geral do que é a logosofia, tem explicações. E se a pessoa realmente tiver interesse, né, e sentir, acho que o mais importante é assim, eu acho que todos nós passamos em algum momento da vida por uma fase onde a gente sente que, né, que quer mais, que quer mais da vida, né, quer conhecer mais, quer avançar mais. Então, se está nesse momento, puxa, eu acho que é um bom momento para conhecer. Tomar contato, ler os livros são todos, estão à disposição, são gratuitos, pode baixar qualquer livro de logosofia. O objetivo da Fundação, a Fundação Logosófica é uma instituição, é legal falar isso, sem fins lucrativos, é uma fundação, ela é regulamentada a nível federal, estadual e municipal, é uma entidade pública sem fins lucrativos. O único propósito da fundação é oferecer esses conhecimentos para quem está buscando. Então, quem tem interesse, entra no site, baixa alguns livros, dá uma lida. Se tiver interesse, procura a fundação, e ali lá tem cursos gratuitos também, para quem tem interesse. A gente faz palestras públicas, eventualmente. Então, assim, é só entrar nessa órbita que as coisas se encaminham. Sim, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra sua, Sim. lá na Fundação, né? E pode ser uma boa porta de entrada, né? Sim, sem dúvida. Né? Vai Sem lá dúvida. assistir uma palestra, baixa um livro, Isso. porque é um caminho muito interessante, muito interessante. Não tem nada que eu li ali sobre a logosofia, sabe? Arranha em nenhuma crença ruim, nenhum dogma, Nada, só fala coisa boa. O que eu vi até hoje sobre a logosofia só fala boas coisas e que traz um fortalecimento mesmo de alma, de espírito, de vida, né? Sem dúvida, Marisa. E um dos princípios é esse, assim, não tem dogma, não precisa acreditar em nada, não precisa... Não, é assim, é um processo de crescimento. E cada um dita o seu ritmo, sabe? Se eu quero estudar um pouco mais, se eu quero me dedicar mais, ok. Se eu quero ir um pouco menos, ok também. Ou seja, cada um vai na sua medida, no seu ritmo. Então, assim, há um respeito muito... Isso é uma coisa que, assim, me fascinou. Há um respeito muito grande pela individualidade de cada um. Cada um de nós chega de um jeito diferente, numa condição diferente, num momento de vida diferente. De um mundo interno diferente. De um mundo interno diferente. Então, assim, é isso. A gente chega assim e beleza. É assim que a gente começa. Né? Uhum. A gente parte de onde a gente está mesmo, né? Para seguir cada um seguir o seu processo evolutivo. E fica o tempo que quiser. Sem dúvida nenhuma. As portas estão sempre abertas para entrar e para sair. Ok. Né? Você trouxe, né, agora há pouco a gente explorou, você trouxe a diferença na sua vida profissional, né, desses conhecimentos, dessa experiência que a logosofia te trouxe. Se você me permite, queria explorar, né, na sua vida pessoal um pouco tudo isso. Eu sei que você passou por uma experiência, está passando ainda aí por uma experiência muito desafiadora, né? Você estava em Israel um pouquinho antes de estourar aí, né, a guerra e as atrocidades que a gente viu. Você tem um filho morando lá que estava lá. Se for ok para você, você pode contar para a gente essa experiência? Claro, posso sim, Marisa. Eu realmente eu estive em Israel uma semana antes de acontecer, né, tudo que aconteceu, a deflagração lá da guerra. Eu tenho um filho que está morando lá, ele tem 27 anos, já estava morando lá há 2 anos, e a gente foi visitá-lo, fui eu e meu outro filho, o mais velho, e uma semana antes de tudo acontecer, né? E quando aconteceu, eu já estava aqui no Brasil, e foi assim, realmente foi uma experiência muito difícil, porque o meu filho estava naquela festa ali perto da faixa de Gaza, onde tudo aconteceu ali. Onde estourou ali, né? Foi o grande ponto inicial. Ele estava na festa. Ele estava na festa. E a gente não sabia, né? A gente estava aqui, a gente não sabia. E ele estava na festa, e aí, quando a gente soube depois, foi, né, um negócio assim, impressionante, a forma como ele conseguiu escapar, né, de toda aquela situação. Veja bem, sem conhecer direito os caminhos, as estradas mesmo, físicas ali, sem conhecer direito a língua do país. E, enfim,
conseguiu, né, eles conseguiram escapar, ele estava com um grupo de amigos no carro, conseguiram escapar, mas depois teve toda uma trajetória depois disso, né, porque ele saiu, foi para a Europa passar um tempo lá, para poder se aliviar um pouquinho, né, retornou, hoje ele continuou morando lá em Israel. Mas, assim, foi uma experiência muito difícil porque a gente, assim, vivenciou de perto, né, toda essa violência, toda essa explosão de ódio que está acontecendo no mundo todo, não é só lá também. E são experiências muito difíceis, sabe, Marisa? Que mostram para a gente que, assim, cada um de nós precisa, de verdade, ajudar a construir um mundo melhor, porque esse caminho da violência é a negação da humanidade, né? É um caminho de negação. Eu acho que assim, esses eventos mostram, de certa maneira, que, puxa, a gente não está num caminho legal assim. A gente precisa mudar essas coisas. Então, foram assim, experiências muito difíceis, né? Ele continua lá, hoje ele está bem, superou completamente. Foi realmente muito difícil no início, né? Para a gente aqui longe, para ele lá. Enfim, foram momentos de muita angústia, até entender o que tinha acontecido, até ver que ele estava seguro, que estava bem. Mas foi, assim, bastante desafiador mesmo. Ele deve ter visto coisas muito difíceis, você, né? Me vem na cabeça aqui toda essa caminhada nessa sabedoria que a logosofia trouxe aqui para a vida, né, David? Para poder passar por tudo isso, né? E também para um pai que está dizendo, então, o filho voltou a morar lá. E o país continua em guerra, né? E o país continua em guerra. Como é que foi ter este filho aqui e ele dizer, então, eu vou voltar. Eu vou voltar. Como foi? Bem difícil, né? Para os pais é muito difícil isso. Mas, assim, o que traz um conforto interno é saber que ele está bem lá, ele está, né, é o lugar que ele quer viver, ele escolheu isso, está trabalhando, está bem, tem muitos amigos, a gente depois foi visitá-lo também. E, assim, conforta um pouco saber que ele está bem, que ele está fazendo o que ele quer fazer da vida dele. E, assim, Marisa, os filhos são isso, né? A gente cria, né, dá os valores, dá as condições e eles voam, né? Cada um faz o seu caminhar próprio, né? Mas é sempre um pouco angustiante, né, saber que tem um filho que está morando num lugar que tem essa conflagração, né, que não é um lugar que está em paz. É um lugar que tem sempre uma tensão. Embora a vida, assim, ele mora em Tel Aviv, que é uma cidade cosmopolita, uma cidade muito jovem, muitos jovens na cidade, então é uma cidade assim, muito vibrante e é uma cidade mais central, né, então está um pouco mais afastada das fronteiras. Mas, de qualquer maneira, né, é uma situação bem... que requer muitos cuidados, né? Sim, e muita confiança, muita entrega, né? Exato. Eu tive a oportunidade de acompanhar um pouquinho esse processo, né? E quero dar aqui o meu depoimento. Porque eu fiquei observando, né, como esta família lidou, né, com este filho neste momento em que ele fala, eu quero voltar. Né? E o que eu vi de fato foi um processo de muito respeito. Estava evidente ali as preocupações, não poderia ser diferente, estava evidente ali uma certa angústia, né? Até torcer para que o resultado fosse outro, né? Mas o quanto que esta família pôde lidar com isso com muito respeito pela escolha desse filho. E também tive a oportunidade de conversar com esse rapaz em que ele fala, eu sinto que eu devo voltar. Eu sinto que eu devo voltar, eu sinto que a minha vida está lá. Né? E Sim. Neste momento eu preciso voltar. Né? E uma conexão tão profunda com tudo isto. Né? E sabe uma coisa legal, Marisa? Ele, de alguma maneira, ressignificou tudo o que ele passou. Ele passou por momentos bem difíceis, bem difíceis. Ele ficou assim, quase que cara a cara com os terroristas que invadiram ali a festa, né? Então, assim, foi um momento de muita tensão, momentos onde tudo podia acontecer, mísseis caindo, é cena de filme, sabe? Cena de filme. Ele contando pra gente, parece um filme. E o que ele procurou fazer depois foi, assim,
conhecer melhor a história das famílias que acabaram, né, perdendo entes ou estão sequestrados. Ele acabou se envolvendo no processo de procurar falar com as pessoas, conhecer mais a história das pessoas, sabe? De alguma maneira, do jeito dele, ajudar. Né? Então, foi essa forma que ele encontrou de superar essa situação, de se colocar a serviço e ajudar as pessoas que estavam ali precisando mais. Então, foi bem bacana, porque isso, né, dá um equilíbrio, né, para seguir em frente, porque realmente não é fácil, né, passar por esses momentos, são momentos assim, de um trauma muito forte. Né? Sim, porque ele me trouxe que perdeu amigos, né? Sim, Viu sim, muita coisa, sim. né? E é necessário muita coragem, né? Muita coragem e muito anseio de alma, não é mesmo? Né? Porque são as coisas que a gente não explica. Né? Então, isso é uma coisa interessante também. Às vezes a gente fica tentando as explicações, o que é, essa inquietação e tal. E esses são os anseios da nossa alma que talvez a gente não vá conseguir explicar neste momento. Né? E eu pedi para o David trazer isso, por quê? Porque eu vejo aqui todo esse amadurecimento, todo esse estudo, o quanto contribuiu com esse processo, né, David? Sem dúvida, Marisa. Eu acho que dá, né, mais uma vez, dá um equilíbrio interno para a gente poder lidar melhor com situações extremamente desafiadoras, né, como essas. Né, e procurar pensar de uma maneira mais ampla mesmo. Puxa, é a vida dele, é o que ele quer. Ok, passou por esses momentos, mas ok, ele tem que seguir o caminho que ele, né, sente que é o caminho dele. E é como você falou, tem coisas que a gente realmente não explica, é uma coisa impressionante. Né? Veja bem, eu tenho 3 filhos, né, cada um diferente do outro. E ele sentiu que, né, o caminho dele, a vida dele é essa, ok. Então, é esse respeito à individualidade de cada um. E é uma coisa que é dele, sabe? Então, eu acho que esses conhecimentos ajudam muito a gente a também entender a vida de uma maneira um pouco mais ampla, sabe? Se as coisas acontecem, sabe? Às vezes eu sinto assim que tem como se fossem fios invisíveis que vão se movimentando e que a gente não percebe na hora, mas que vão, de alguma maneira, conduzindo as coisas, sabe? Sim, eu tenho a honra mesmo, de já há alguns anos ir acompanhando um pouco essa família. Seja nos trabalhos terapêuticos, sejam nos processos de constelação, sejam nas vivências, né? Eu lembro que o David e o filho mais velho, o Ale, eles participaram de uma vivência muito especial. Um pouco antes da pandemia, nós fizemos uma vivência, né? Que eu conduzi, falando sobre a morte. Sim, né? foi bem bacana. Falando sobre morte, falando sobre vida. Então, de uma forma ou de outra, né, já há alguns anos eu venho acompanhando, tenho a honra de acompanhar esta família. E foi uma das constelações mais bonitas que eu tive a honra de conduzir também, que foi essa constelação com esse teu querido, que gosta de bater asas. E Marisa, para ele foi muito importante. Muito importante. Ele viveu coisas muito especiais também. Sim. Depois ele me falou. Sim. Foi um processo nessa constelação que mexeu com o salão todo. Né? Foi um processo de cura que chegou para o salão todo nessa constelação que eu tive a honra de conduzir com ele. Então, são pessoas que vão atrás, que querem se conhecer, que se desafiam, que acreditam na vida e que acreditam num mundo melhor. É isso que eu vejo na sua família, é isso que eu vejo todos, né? A tua esposa, o quanto que ela sustenta tudo Sim. isso, o quanto que ela vai, né, de uma família de homens, ela vai ali dando esse suporte ali que não malabarista, né? Que não deve ser fácil, né? Não deve ser fácil. E você acabou de voltar de Israel, né? Você foi para lá recente. Sim. O que você encontrou lá? O que você viu? Puxa, a gente mora num país que, assim, a gente ouve falar de guerras, né? E, assim, por esse lado, a gente ainda bem não tem, né, conflitos dessa magnitude aqui no Brasil. Ir para um país que está em guerra é um negócio assim que toca muito a gente, né? Porque você percebe o ambiente mental completamente diferente, sabe? As pessoas muito preocupadas. Você vê, né, as consequências da violência em todas as partes, né? As conversas das pessoas giram em torno disso.
Então, um país em guerra é um país que, assim, é como se tivesse assim, uma nuvem, sabe? Pesada, um negócio assim, e as pessoas precisam de muita resiliência, muita estrutura para seguir em frente nas suas vidas. E, Marisa, isso assim, eu voltei de lá e assim, com essa convicção, sabe, de que todos nós precisamos fazer um esforço a mais para buscar a paz. Do ponto de vista individual, dentro das nossas órbitas, porque eu sinto que é isso que vai fazendo com que esse pensamento da paz ou da conciliação ou da convivência harmônica, sabe, se expanda. Porque, assim, viver num país em guerra é muito difícil. Viver a guerra, situações de guerra, são coisas assim que são, acho que, extremamente desafiadoras do ponto de vista humano, porque você lida com violência, com crueldade, com coisas assim, sabe? Animalesco, eu acho, né? Animalescas. É como se, assim, abrisse o reino animal e aquilo sai do homem. É um negócio impressionante, sabe? E nós não somos isso, né? Nós, como seres humanos, nós somos mais do que isso, sabe? Então, é essa sensação que me dá de que, puxa, a gente precisa fazer mais. A gente precisa ter grupos, ter pessoas, ter podcasts como esses. A gente precisa divulgar mais isso, a gente precisa atrair mais as pessoas para essa órbita, né, das energias boas, dos pensamentos bons, de olhar para frente de uma maneira positiva. Então, assim, guerra é voltar para trás na humanidade, sabe? É retroceder, é quase que voltar ao reino animal. Uhum. E a gente quer ir para frente, a gente quer ir no sentido da espiritualidade, a gente quer avançar no sentido da evolução espiritual, e a gente está andando para trás no sentido do animal que tem dentro, sabe? Então, me dá essa sensação de que, sim, e os problemas são muito complexos, né? Hoje os problemas são muito complexos. Evidentemente, não é só lá, a gente vê hoje são vários os países em guerra. E, Marisa, mesmo os países que não estão em guerra, que estão, vamos dizer, entre aspas, em paz, têm suas guerras, né? Tem as suas dificuldades, aqui, tem seus conflitos. Né? Se a gente for para o Rio, se a gente for para outros lugares aqui, estão acontecendo. Exatamente. E tem uma coisa que eu acho que é muito importante, é uma coisa que eu faço, sabe, David, no meu exercício do não julgamento. Porque muitas vezes a gente vê uma coisa muito impactante, uma barbárie, principalmente quando a gente entrou muito em contato com essa história da guerra e tal. E muitas vezes a gente vai para um lugar de julgamento, né? Eu não sei se eu não faria igual se eu não estivesse lá naquela situação. Né? Eu não sei se eu também não me tornaria um animal ali naquela situação. Né? Então, essa consciência nos ajuda a nos manter no nosso lugar certinho, bonitinho, mas precisamos ter a certeza que a gente tem um potencial para transformar isso dentro da gente. Né? Então, quando você traz o ponto da logosofia, desse convite de olhar para dentro, é saber que eu posso ter esse animal aqui ainda dentro de mim, que a qualquer momento ele pode sair. Dependendo das condições externas, ele pode sair. Mas nós vivemos hoje aqui no nosso país, a gente vive uma condição em que a ordem está presente, é muito mais provável, possível, disponível, né, a gente aumentar esta ordem. E saber que quando você, aí dentro das suas crenças, dos seus valores, se você tira um minutinho por dia para você vibrar algo bom, seja em uma oração, seja em uma luz, seja em uma intenção pela paz, né? Nós estamos contribuindo para essa mudança. Então, precisamos pegar a parte que nos cabe nisto. Entenda que existe uma força nisto, existe uma força. Né? E nós estamos, sim, hoje em uma situação que, graças a Deus, nós aqui no Brasil, nesse país maravilhoso, estamos em uma condição que a gente pode contribuir desta forma e ela é muito preciosa. Sem dúvida. E precisamos fazer isso, Marisa. Assim, eu acho que é esse o leitmotiv que move a gente. Olha, acho que eu vejo assim, o Brasil tem um imenso papel nesse contexto, sabe? Pelo próprio DNA do país, de mostrar que, olha, tem muita gente aqui fazendo coisas boas, pensando coisas boas, indo na direção de desenvolver o próprio potencial. E é isso que a gente precisa.
A gente não pode andar para trás nesse sentido, sabe? Porque, como você falou, essa natureza animal instintiva está dentro da gente. Senão não estava acontecendo essas barbaridades que estão acontecendo. Sim, Tá tão dentro, humano quanto nós. tão humano quanto a gente. Tão Então, assim, animalesco quanto nós. exatamente. Então, isso está... Como é que a gente lida com isso? Agora, por outro lado, isso é que é o bacana, nós temos algo que, puxa, é de origem divina. E é isso, a gente tem que caminhar nessa direção, de, sabe, fazer com que essa parte evolua nessa direção espiritual. O ponto é, o que você vem alimentando dentro de você? Porque o que a gente estiver alimentando é o que vai estar mais fortalecido, sem dúvida nenhuma. Então, e saber que você tem uma responsabilidade nisto. Nós temos, porque quanta dor, né? Quanta dor. Querido, estamos chegando aqui no nosso final aqui do nosso encontro. Passou tão rápido esse bate-papo tão lindo, tão inspirador para a gente, uma história de vida. Qual que é a mensagem que você quer deixar do nosso encontro para as pessoas? Primeiro que foi uma alegria, Marisa. Você sabe que você é uma pessoa muito especial para mim e para minha família, né? Como você falou, pelo contato, por toda a convivência. Foi uma alegria muito grande estar batendo esse papo com você. E assim, eu acho que é isso, Marisa. Cada um de nós tem um potencial. E o que a gente precisa é desenvolver esse potencial. É buscar ferramentas, cada um busca do seu jeito, né, da sua forma, mas buscar ferramentas que ajudem a gente a desenvolver esse potencial. Porque se por um lado a gente tem essa parte, vamos dizer, menos evoluída dentro da gente, a gente tem uma parte que é um potencial enorme de evolução, né? Então, acho que a mensagem, ou assim, o que eu sinto, o que eu gostaria que acontecesse, é que cada vez mais pessoas se unissem nessa direção, seja pelo caminho que for. E, nesse sentido, a logosofia é uma escola. Ela está aí, ela está aberta à disposição para oferecer conhecimentos para pessoas que estão em busca, que sentem que a vida pode ser algo mais, né, que sentem que tem um potencial para desenvolver. A gente está à disposição. Ok. Fala de novo o endereço onde as pessoas procuram as informações. O site é logosofia.org.br. Lá vocês têm todas as informações, tem as sedes culturais em várias capitais do Brasil, tem os livros para baixar gratuitamente. O link para o YouTube. Tem o link para o YouTube. A gente tem um canal no YouTube que é Logosofia SP, aqui de São Paulo. Tem vários vídeos, palestras, enfim. Tem muitas informações. E aí é o caminho, né? É o caminho para se acercar. E vocês acabaram de ver a logosofia em campo. O que nós fizemos hoje foi aqui ver o que a logosofia trouxe na vida, nas experiências do meu querido amigo David Cohen. David, eu sempre fecho com uma pergunta, mas que de verdade a gente já falou sobre ela o tempo todinho, mas eu vou fazer assim mesmo. Eu sempre fecho com uma pergunta. Você é uma pessoa do bem? Olha, Marisa, eu sou e quero continuar sendo, sabe? Mesmo sabendo das minhas debilidades. Mas é isso, eu quero ir nessa direção do bem. Ok, é isso, você já sabe, a gente não dá ibope para quem não tem coragem de afirmar isso, né? E quantas pessoas boas tem, pessoal, quantos trabalhos especiais tem, né? Para de olhar para aquilo que não te alimenta, para de olhar para aquilo que te põe para baixo, olha para cima, olha para frente. E se precisar, a gente está por aqui para te lembrar disso. Muito obrigada por mais este encontro, né? Tem muita coisa boa rolando aqui também na Origens, nas constelações, nos cursos de Reiki, nas palestras, nos trabalhos de bioenergia, nos trabalhos que a gente vibra amor, vibra carinho, no nosso outro programa, que é o Papo Reto, toda terça-feira, meio-dia, mentira, toda quarta-feira, 12:10, eu entro para um papo reto, 15 minutinhos, lá no Instagram, Marisa_Origens. E por aqui, toda terça-feira, às 20 horas, a gente traz alguém especial para dividir a vida, a caminhada, para nos lembrar que existem muitas pessoas que são pessoas do bem. Obrigada por você estar aqui. Se você gostou, manda para um amigo, manda para um irmão,
Manda para quem você quiser. Mas valem. Beijo no seu coração. Até a próxima terça. David, você volta. Com certeza, Marisa. Um Beijo, beijo. pessoal. Tchau, tchau.